Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no canal Mais Direitos Humanos, o Rodrigo não pôde estar, e nós vamos debater a questão militar e a democracia. Nós temos ouvido falar de gestão, da saúde pública por um general da ativa e 15 oficiais. A minha geração, nunca ouvia falar de militares no executivo. Hoje a gente ouve o tempo todo falar de militares, Mourão, Heleno, Ramos, Braga Neto. Às vezes dá a impressão de que estamos vivendo uma espécie de tenentismo conservador. Reportagem da Veja de hoje diz assim: o general da divisão Heber Garcia Portela, chefe do Comando de Defesa Cibernética, hoje será o homem forte das Forças Armadas encarregado de vigiar as eleições. E a reportagem diz o seguinte: o que preocupou foi quando Bolsonaro, durante uma live, disse que o Exército havia identificado dezenas de vulnerabilidades nas urnas. Então, para a gente comentar tudo isso, temos aqui o Marcelo Pimentel, que é mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, o Eduardo Reina, jornalista, escritor especializado em jornalismo investigativo, o Carlos Eduardo Gatto, jornalista, sociólogo e militante dos direitos humanos, participante da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Então, agradeço a presença de todos. Vamos começar com a primeira pergunta, então, para o Marcelo. Marcelo, você coloca muito bem, que os militares tomaram o poder numa espécie de guerra híbrida, baseada na comunicação, que Bolsonaro seria uma espécie de espantalho. Queria que você falasse desses conceitos, operação psicológica, o papel do Vilas Boas, por gentileza. Boa noite, Afonso. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Carlos Eduardo. Obrigado, primeiro, pelo convite para participar desse debate. Mas antes de responder, eu devo dizer que as expressões do meu pensamento aqui estão amparadas por lei 7.524, de 86, que garante ao militar na inatividade, seja na reserva ou reformado, eu estou na reserva, tenho 55 anos de idade, estou na reserva, de manifestar a sua opinião livremente sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica, histórica, de interesse público, independentemente dos regulamentos. Às vezes em que eu mencionar alguma pessoa, militar ou não, será sempre em função da sua ação pública de natureza política, jamais em relação às suas vidas privadas, e muito menos, no caso dos militares, em relação aos seus cargos militares ou às suas carreiras, que, em geral, foram coroadas de pleno êxito. E, finalmente, o que me move a participar do debate é a minha contrariedade pela participação protagonista das cúpulas hierárquicas, não de todo o Exército, esse protagonismo político na atual conjuntura, que não se iniciou no início do governo Bolsonaro, e já vinha sendo esboçada há mais ou menos 10 anos, e que agora está muito evidente, a tal ponto que não se pode deixar de comentar. E eu apareço no debate num polo claramente crítico a este protagonismo, porque eu considero anacrônico, em primeiro lugar, já que em outras épocas até se compreenderia, e absolutamente impróprio, devido ao ordenamento constitucional de 88 e às lições da nossa história. Então, já antecipando, o conceito de guerra híbrida, na verdade, não sou eu que utilizo, que o emprego, é um antropólogo, Piero Lerner, da Universidade Federal de São Carlos, e procura analisar este protagonismo das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas mediante conceitos teóricos e práticos bastante modernos sobre a mistura de campos políticos, militares, econômicos, psicossociais, no atingimento de interesses políticos de nações ou de grupos dentro de nações ou de estados. Eu uso a expressão partido militar, que já foi utilizada em outras épocas por cientistas políticos e por analistas que tentaram explicar este fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, e que eu percebi que, de alguma forma, não estavam entendendo que, desta vez, nesta reedição do fenômeno, ele vem com outra roupagem, com outros métodos, com outras características, mas sempre com o mesmo objetivo: a conquista do poder político e a manutenção deste poder. E talvez a dificuldade dos analistas entenderem, quando eu digo analistas, eu generalizo para o campo do jornalismo, para o campo da academia e para o campo da política. Talvez a dificuldade de entender este governo como militar é que, desta vez,
Diferentemente da grande maioria das outras vezes, esse protagonismo veio pelo voto, em 2018. Ou seja, veio de uma forma, pode-se até questionar o grau de legitimidade, tendo em vista todas as circunstâncias da campanha em 2018, dos seus precedentes, dos seus antecedentes, mas ele veio legalmente no voto, né, e foi por intermédio desta figura que para o Exército, ou para as cúpulas hierárquicas do Exército, da minha geração, do início meados dos anos 80, final dos anos 80, era considerado um mau exemplo, um mau militar, um estorvo, a ponto de as cúpulas hierárquicas daquela ocasião terem se livrado, por intermédio de um artifício, de uma reserva voluntária do capitão Bolsonaro, desta figura. E, exatamente quando a sua geração, que era capitão nos anos 80, e foi cadete nos anos 70, chega ao alto comando do Exército, a partir de 2010, 2011, empreende uma regeneração naquela figura de estorvo. Eu acho que tem algum microfone aberto. De estorvo passa a ser mito. Ok, agora. Dentro das Forças Armadas. Por isso que eu reluto em dizer, e afirmo com garantia, que não se pode considerar que são as Forças Armadas como um todo, ou o Exército como um todo, até porque, Carlos Eduardo, conversávamos antes, você apresentava uma visão que eu compreendo perfeitamente. O Exército é uma ficção. O Exército é uma instituição. Então, como instituição, ele é composto por pessoas em diferentes graus na burocracia, tem as cúpulas hierárquicas que conduzem a instituição, existem suas normas, suas tradições e as suas funções. Durante os 30 anos de vigência da Constituição de 1988 até 2018, esta instituição, por ação de liderança das suas cúpulas, esteve voltada quase exclusivamente para a sua função, que é preparar-se em termos de doutrina, em termos de capacitação individual, coletiva, de material e de adestramentos para a sua missão principal de defender a pátria. Tanto assim que não víamos falar o Brasil não conhecia o nome dos seus generais, até porque o Brasil, há mais de 70 anos, não participa de um conflito de vulto, né? E os militares estavam voltados para as suas funções principais. Então, por uma série de razões que poderíamos explorar no próximo bloco, este protagonismo, eu já adiantei algumas, né? A ascensão da geração Bolsonaro ao comando do Exército, na última década, empreenderam essa recidiva do fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, que eu chamo de partido militar, porque é preciso, digamos, quebrar as caixas de referência dos analistas, porque estão utilizando aquelas outras versões do protagonismo que vinha por intermédio de rupturas institucionais, por fricções internas dentro das Forças Armadas, com alas ditas legalistas ou nacional-desenvolvimentistas, e alas entreguistas ou internacionalistas, em termos do capital, e até mesmo algumas alas à esquerda e mesmo comunistas. Desta vez, não há fricções dentro das Forças Armadas, político-ideológicas, por isso não adianta procurar novos generais lote, eles não existem, e mesmo que existissem, não adianta usá-los como polo para tentar vencer esta outra ala, ou este outro polo dentro do Exército, porque isso só vai agravar a situação e vai dar motivos e pretextos para estas cúpulas hierárquicas que hoje ocupam cabeça, entranhas e alma da máquina governamental do Estado brasileiro, emularem os outros militares para, se sentindo vítimas de uma perseguição ou, digamos, passíveis de uma quebra da coesão interna por disputas políticas dentro dos quartéis, para este projeto que não é mais nem de conquista de poder, nem de ocupação de espaços governamentais, é de manutenção dos espaços e dos programas, que já não são mais nem projetos, já são programas que já estão em andamento. Então, é assim que eu encerro de uma forma muito clara qual é a minha visão sobre o fenômeno. Eu passo já para o Eduardo, dizendo que este partido militar vetoriza dois processos. Por um lado, a politização das Forças Armadas, num bloco ideológico único,
e, por outro lado, a militarização da política e da própria sociedade. E um exemplo muito claro, embora pouquíssimo explorado, são as centenas de escolas cívico-militares que caracterizam um processo de militarização da educação básica brasileira. Obrigado pela oportunidade, pela atenção de me escutar nessa introdução. Bem, Marcelo, eu queria introduzir mais um segmento, então, a essa abertura que você já fez, já que você citou algumas áreas da ciência, né, que fazem análise dessa situação toda atual, eu queria utilizar a minha área, a ciência da comunicação, a comunicação social. Então, eu vejo assim, se a gente pegar uma coisa que aconteceu, um grupo que estava à frente durante o golpe militar de 64, nos anos 60 e nos anos 70, houve uma influência muito grande de o Estado que desenvolvia a guerra antirrevolucionária, sabe, que veio da França, que veio de Portugal, que veio dos Estados Unidos, mas uma coisa que nunca se discutiu naquele momento, e hoje também se discute muito pouco, é a questão da comunicação social. Existem dois livros de um coronel do Exército chamado Alessandro Visacro, que fala sobre essa estratégia da comunicação. Isso é tão importante, ou mais importante, a comunicação, do que a própria guerra cinética. Segundo o Visacro, isso já vinha, na época, pelos portugueses, pelo coronel Oliveira, né, pelos franceses, com o Paul Assurès, e naquele momento, na década de 60 e 70, eles dominavam já a comunicação social. Como o grupo que está hoje no poder domina também a comunicação social com outras ferramentas, obviamente. O tempo cronológico é outro, a gente tem muito mais equipamentos hoje e coisas que podem fazer a comunicação andar numa velocidade muito maior. Então, a pergunta básica é essa. O que se utiliza hoje, essa estratégia de comunicação militar, é a mesma que existia naquela época, apenas modificando-se a estrutura de equipamentos e utilizando o que tem de bom e do melhor hoje, ou hoje existe um upgrade muito maior ainda que a gente nem imagina que exista? Obrigado, Reina, pela pergunta, é fundamental. Eu diria que o objetivo continua sendo o mesmo, Reina, do período que você falou, anos 60, 70, as guerras revolucionárias em relação às independências dos colonialismos africanos, o papel da França, de Portugal, também dos Estados Unidos em relação aos atores da Guerra Fria. E o objetivo é o mesmo, é conquistar a opinião pública. Ou seja, conformar percepções na opinião pública que interessem ao objetivo político ou militar. Até porque os conflitos de hoje, os conflitos da quarta geração, os conflitos da era do conhecimento ou da era da informação, na verdade, eles utilizam muito as plataformas informacionais disponíveis e muito populares. E eu me refiro exatamente às redes sociais, né? Mas não deixando de lado também o jornalismo tradicional, os intelectuais tradicionais, os formadores de opinião pública dos jornais. Então, e aí é que vale a pena conhecer um pouco sobre o conceito de guerra híbrida, que também é traduzido em nossos manuais doutrinários, como conflitos de amplo espectro, onde entram diversos atores governamentais e não governamentais, inclusive a sociedade civil, para se entender a hibridização desses campos. De modo que, às vezes, a informação ela é lançada ou disseminada como um produto de operações psicológicas ou de inteligência ou contra-inteligência, entendido a inteligência como obter dados negados dos adversários e a contra-inteligência de proteger os dados que não queremos revelar. Então, isso tudo aparece misturado e de forma que as opiniões públicas sejam sempre canalizadas para narrativas dominantes. Então, esta expressão, narrativa dominante, é uma expressão do mundo da comunicação,
que foi apropriada e adaptada para as operações militares. Se vocês abrirem o Google, digitarem Manual de Operações de Informação do Ministério da Defesa, do Exército, vai aparecer o Manual de Operações de Informação com esses conceitos: narrativa dominante, controle das percepções da opinião pública, etc. Então, esta geração, que é a minha geração, eu sou formado nos anos 80. Eu entrei no Exército com 14 anos, em 81, um mês antes dos atentados do Rio Centro, e saí formado da AMAN em 87. Né? Ou seja, assisti a Constituinte como tenente, assisti a saída do capitão Bolsonaro com desonra do Exército, e ao longo da minha carreira militar, da minha carreira de oficial, começou em 88 e terminou em 2018, quando fui para a reserva, que é a situação em que eu estou. Nós lidamos com esses novos métodos e técnicas que eu expliquei aqui em termos de guerra de amplo espectro, ou conflito de amplo espectro, que, de certa forma, guardando as suas devidas adaptações, vem sendo experimentada na Eurásia em relação a um conflito quente, um conflito militar, em que o componente militar é muito claro, mas que utiliza muito de guerras híbridas, de guerras de amplo espectro, ou de guerras informacionais. Para usar um conceito da sociologia, o Carlos Eduardo é sociólogo, uma guerra líquida, né, para se inspirar no Bauman, por exemplo, a modernidade líquida, que são essas misturas, né, que o indivíduo fica perdido e, ao mesmo tempo, conduzido pelas narrativas dominantes a percepções que interessem a manutenção do poder, já que é este o objetivo deste grupo. Por isso que gabinetes do ódio, ala militar versus ala ideológica. Bolsonaro vai dar o golpe dia tal, fazendo isso, fazendo aquilo. O golpe já está narrado e já tomou conta do centro das discussões da política brasileira. De modo que, Carlos Eduardo, aqueles que sempre justificaram as suas intervenções, quando eu digo aqueles, eu não estou falando do Exército inteiro, estou falando das cúpulas hierárquicas. Aqueles que sempre justificaram suas intervenções políticas para salvar o Brasil do que for, né? Do seu inimigo interno, das suas divisões, das indisciplinas dentro dos quartéis. Por isso que eu digo, não procurem lote, porque o pretexto já está pronto. Vão utilizar, talvez, como narrativa de que, no momento oportuno, na hora H do dia D, evitaram que Bolsonaro desse um golpe. Com isso, eles vão estar atingindo vários objetivos de informação, Eduardo. Primeiro, vão estar reforçando a narrativa de que o 64 foi uma intervenção para evitar o golpe. A narrativa de contra-revolução ou de contra-golpe, ela é predominante no Exército. Nenhum colega que eu conheça da minha geração tem uma visão do 64 que não um golpe para evitar o golpe, ou a tentativa de tomada de poder do movimento comunista brasileiro ligado com o Partido Comunista da União Soviética ou de Cuba, seja lá o que for. Então, essa ação de Bolsonaro golpista, com golpe, uma hora marcada e roteiro definido, né? Vai ser igual o Trump, vai ser em relação às urnas eletrônicas, não vai aceitar o resultado. Tem a finalidade de, no momento oportuno, a sociedade civil, cansada de Bolsonaro, cansada do bolsonarismo, que é outra narrativa dominante, cansada dos bolsonaristas, peçam àqueles que têm a força, né, e que sempre estão lembrando do artigo 142, poder moderador, etc., com os seus juristas de estimação, para que resolva o problema da polarização, ou do extremismo, agora de extrema-direita, demonstrando que o Exército não tem partido, não tem posição política ideológica, estará sempre pelo Brasil, afastando os extremismos de esquerda, que no Brasil hoje não existe, e os extremismos de direita, que no Brasil hoje, apesar de existir um substrato, é potencializado por uma narrativa dominante. Eu sei que é uma visão fora da caixa, uma visão contra senso comum, que eu tenho, mas é uma visão de dentro, porque além de aprender estas técnicas e aprender a utilizá-las, eu vi a construção deste projeto enquanto estava no final da minha carreira no serviço ativo e porque convivi com todos esses generais e coronéis, principalmente generais, que ocupam
as cabeças deste governo militar. E por que eu digo que é um governo militar? Aquele governo de 64 a 85 era uma ditadura militar. Apesar de não ter tantos militares no governo, mas ele era uma ditadura militar, garantida por um aparato de repressão, um aparato de força. Este é mais ainda o governo militar, porque as estruturas hierárquicas dos órgãos do Estado que esta geração ocupa se assemelha a uma construção hierárquica. Os generais 4 estrelas estão nas direções e conselhos consultivos de ministérios, autarquias estatais. Os coronéis estão nas diretorias, os oficiais superiores estão nos cargos executivos e os praças, por exemplo, estão nos projetos de educação das escolas cívico-militares, como o B10 dos alunos do ensino fundamental, os alunos do ensino médio, levando valores que fazem todo sentido dentro do quartel, para usar uma expressão simbólica, né? Ou na atividade militar, de ordem, hierarquia, o mando obedece, estruturas de liderança de cima para baixo, para a sociedade brasileira, de modo a garantia permanente, só para concluir, de modo a garantir... Pois não. Não, ok. Não vamos dar spoiler aí. Eu sou dramaturgo aqui, eu tenho que fazer vários atos nisso aqui. Muito obrigado. Carlos, por favor. Bom, companheiro Marcelo, Eduardo, Afonso, acho que é o seguinte, eu acho que a tua história, a tua narrativa a respeito do papel dos militares, da corporação militar no Brasil, deixa muito mais claro para mim aquilo que eu há algum tempo venho pensando, que é o seguinte, existe um projeto há muito tempo dos militares em cima do Brasil, desse país. E o que tudo isso que você está colocando é um negócio muito, muito sério e muito, muito, muito real. Quando você fala do partido, da existência desse partido militar, para mim fica muito claro essa questão que eu coloco como a questão da corporação militar. Porque eu entendo, posso estar errado, óbvio, mas eu entendo que todo o processo de criação das Forças Armadas, em especial do Exército, parece que, de alguma forma, atende a alguma linha, algum objetivo, algum projeto de país, de governo, que não tem nada a ver com a chamada democracia liberal burguesa, pensando em termos de Brasil, que eu acho que somos um país capitalista como chama assim, atrasado em relação aos outros. E o que me assusta mais nessa questão, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, é que quando você fala que toda essa questão do que o militar está fazendo dentro do país, os generais, os coronéis, majores, capitães, tenentes, assim por diante, para mim fica claro que há esse projeto de poder. Os golpes dados anteriormente tiveram uma característica, como você mesmo salientou agora, totalmente diferente do poder que hoje os militares ocupam no país. É muito mais sério, no meu modo de entender, é muito mais profundo, está muito mais dentro das entranhas do Brasil, esse poder militar, do que, inclusive, na ditadura. Você mesmo salientou, na ditadura militar você tinha menos militares do que hoje, que nós temos numa conjuntura pretensamente democrática, onde o genocida foi eleito, e hoje os militares estão realmente dentro de toda essa estrutura. Então, a minha questão é o seguinte, para o militar, a sensação que eu tenho, que mais importante que nação, que país, que bandeira, que hino, que qualquer coisa, é a corporação militar. Para ele, a sensação que eu tenho é que para o militar, nada mais é importante que a corporação, porque a corporação é tudo isso que você falou. É o protocolo, é a hierarquia, é o adestramento, é toda a história, é toda a tradição. Então, Marcelo, eu gostaria de saber o seguinte, você, dentro dessa tua visão de partido militar, você acha que é possível, ou que eu estou muito errado
em, de certa forma, entender esse partido militar como uma questão da corporação militar? Não sei se eu fui claro na minha questão, Marcelo. Se eu não fui, por favor, você fala comigo, por favor. Não, foi muito claro. Está escutando, né? Está escutando. Então, vou responder perfeitamente. É muito simples de responder, eu não vou me alongar. Mas só para complementar o que eu estava dizendo, e tem a ver com a sua pergunta, o projeto de poder é profundo. E ele só é viável porque ele é legítimo. Aparentemente legítimo. Porque é legitimado pelo voto. Enquanto nós estamos aqui discutindo, Carlos Eduardo e Afonso, existem milhares de candidaturas de generais, coronéis, majores, prontas para aparecerem nas campanhas eleitorais da próxima eleição de 2022. Então, quando eu me referia aos sargentos que são empregados nas escolas cívico-militares, e são milhares, além de ser um complemento de renda, um emprego, o aprofundamento desta visão militar. Como eu disse, são os valores militares aplicados fora de lugar. Você está falando da corporação, é o espírito de corpo, que é essencial em qualquer organização militar. Em qualquer organização que tenha necessidade de coesão, né? E especialmente numa organização militar que segue exemplo do seu chefe, do seu líder, e condicionalmente, e é obrigado a seguir, mesmo que seja contrário às suas visões, convicções, etc. Né? O soldado, quando sai da trincheira e avança, eu estou fazendo aqui uma figura muito simples, né? Ele vai movido não pelo patriotismo da bandeira tremulando, o hino nacional, a bandeirinha pendurada no carro, a camisa amarela da CBF. Ele vai porque ele confia naquele superior hierárquico, na sua capacidade. Ele vai porque o superior vai junto, ou seja, comanda. E ele vai porque o colega vai. Então, o espírito de corpo que une este triângulo, o indivíduo militar, os seus companheiros, seguindo o seu comandante, em estruturas organizadas, com função, missão, adestramento, etc., é essencial. Mas quando esse espírito de corpo sai do seu ethos, do seu lugar, e vai para o ethos da política, onde a liderança é formada de baixo para cima, a partir do voto, das escolhas dos eleitores, ele se desvirtua em corporativismo. Então, não é um projeto da corporação, porque uma corporação militar não tem que ter projeto político, a não ser as opções políticas individuais dos seus integrantes, nos devidos momentos e de acordo com a lei. Como eu conversei com vocês antes, pedi para não me chamar de coronel, eu não vou me chamar de coronel, por exemplo, embora eu já esteja designando aqui qual foi meu posto na ativa. Ainda tenho na reserva. Esse posto pertence ao militar. Mas a lei, ou seja, o legislador, ou, para usar uma expressão da Revolução Francesa, a vontade geral da nação, não permite que o militar inativo use a sua designação hierárquica para tratar de política, ou quando ocupa um cargo civil, ainda que na administração pública. Quantos generais e coronéis? Aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, Afonso, tem um deputado que se intitula Deputado Tenente Coronel Z. Não vou dizer o nome dele. Acho que você se refere. O mais votado na história do Rio Grande do Sul, sem nunca ter exercido um cargo político antes. Por quê? Tem a ver com o que o Eduardo me perguntou antes. A imagem institucional das Forças Armadas em 2018 era muito positiva na visão da opinião pública. Essa imagem muito positiva foi apropriada por essas cúpulas hierárquicas que dão os exemplos dentro do quartel, né? mas que pelas características do nosso espírito de corpo, quando atuam politicamente em massa, como fizeram, dão exemplo também em relação ao pensamento político e ideológico e à ação do indivíduo militar política, que é o voto. Se apropria da imagem, dos valores das Forças Armadas e dos altos índices de credibilidade, confiança e respeito para projetos pessoais, políticos, e num campo que é inconfundível. Por isso que, quando eu explico o partido militar, eu digo que este partido, como todo partido que se preze, tem uma base ideológica. E é inconfundível que a base ideológica deste grupo é originária do anticomunismo de 100 anos atrás. Daqui a um mês, a gente está comemorando ou lembrando
O primeiro, 5 de julho de 1922, o 18 do Forte, o segundo tenentismo, que acabou gerando o 64. Então, voltando à sua pergunta e concluindo a minha resposta, é exatamente por isso. Aquela muralha que a minha geração, que o Exército construiu, a instituição, nos 30 anos de democracia, que nos separava da política e de governos, ou seja, da luta política e da administração política do Estado e do país, essa muralha está rompida. Ela foi ultrapassada por cima, ela foi rompida, atravessada, e ela foi passada por baixo sem ninguém ver, exatamente pela geração que comandava o Exército, que é a geração Bolsonaro, que pensa igual a ele. Simplesmente Bolsonaro expressa. Mas o pensamento de Heleno, Braga Neto, Mourão, Ramos e as centenas de generais que nós já sabemos onde estão, é exatamente o mesmo. Se você quiser depois saber qual é o pensamento político ideológico mais aprofundado, eu posso até dizer. Mas é esse espírito de corpo, você está certo, que essas cúpulas hierárquicas convencem todos os militares de que, como em 2013, as Forças Armadas estão sob ataque de um revanchismo tardio do PT, promovido pela, aspas, ex-guerrilheira Dilma, Comissão Nacional da Verdade. Então, ela serviu para emular, mais uma vez, essa cúpula já estava no alto comando, todos os militares para esse projeto. Se vocês digitarem no YouTube Bolsonaro, AMAN 2014, vocês vão ver o lançamento da candidatura dos generais, por intermédio do capitão Bolsonaro, que já estava na prateleira, ele já era político. Na AMAN. E os cadetes respondem em uníssono: líder, líder, líder. Traduza para o alemão líder, para você ver que palavra dá. Né? Ou seja, esses que não podiam ser políticos, né? Porque se eles entraram lá é porque teve o alto comando obedecido. É óbvio, avalizou. Então é isso, é o espírito de corpo degenerado, quando aplicado do outro lado da muralha, em corporativismo, salários fura-teto e trem da alegria, cabide de emprego. Reforma da Previdência, né? Tem muitas coisas que mostram este cabide de empregos. Né? Infelizmente, a imprensa corporativa nacional se preocupa com os mensalões, né? A questão dos pastores fazendo lobby no MEC e outras questões do Centrão, e que serve também, Eduardo, como cortina de fumaça narrativa de informação para esconder quem manda, de fato. Né? Quem administra metade do orçamento público são os generais e coronéis. Marcelo, se vingar a vice-candidatura a presidente de Braga Neto, você entende que o calcanhar de Aquiles dele, sabe, talvez até um salto alto, posso chamar, possa ser quebrado se vier à tona o que aconteceu no Rio de Janeiro naquele período, naquele ano que ele esteve à frente da intervenção no estado do Rio de Janeiro e foi necessário fazer, aspas, conchavos, com tráfico, com partidos criminais, essas coisas todas. Você acha que isso pode minar um pouco essa base dele, Braga Neto? Olha, Eduardo, é estranho que até hoje a imprensa corporativa nacional não tenha explorado isso, né? Que demonstra que existe ou uma incapacidade ou uma ingenuidade do jornalismo brasileiro ou uma cumplicidade com esse projeto. E aí foi muito bom você ter trazido a intervenção federal, foi gerenciada pelo general Braga Neto, o secretário de Segurança Pública do Rio, ou seja, aquele que tinha a responsabilidade política de, por exemplo, investigar e responder à sociedade quem matou a Marielle Franco, já que o assassinato dela foi durante a intervenção, ou quem mandou matar, porque quem matou, talvez, vou repetir, talvez a Polícia Civil do Rio de Janeiro já soubesse desde 2018. Mas, certamente, prender um vizinho do candidato a presidente da República em plena campanha eleitoral seria um dano eleitoral muito importante. Né? Então, a intervenção federal serviu para várias coisas, Eduardo. Primeira delas, e ela foi gestada pela vanguarda do Partido Militar, que já estava no governo Temer. Depois a gente pode nomeá-los.
primeira coisa, aquela imagem, viu, Carlos, positiva das Forças Armadas na percepção da opinião pública, e eu sou bem crítico em relação a essas pesquisas de opinião que comparam Força Armada com político ou com STF. O STF está fazendo a missão dele, mas a opinião pública está percebendo a Força Armada em sua capacidade de defesa? Não está. São outras percepções. Então, para que serviu a intervenção durante um ano no domicílio eleitoral de Bolsonaro, na sede da maior organização de comunicação de massa do Brasil, apesar das redes sociais? A Rede Globo ainda as organizações Globo ainda são uma importante formadora da opinião pública. Veja os eventos relativos à Lava Jato, por exemplo, né? E a sua exploração midiática. Serviu para que o Brasil, já que a Rede Globo é o grande antena irradiadora das coisas que acontecem no Rio de Janeiro, para terem um alcance nacional, né? Embora os problemas de milícia no Rio não ocorram em Pernambuco, não sei se ocorrem no Rio Grande do Sul, e as características da segurança pública do Rio são muito específicas, até da geografia e da história do Rio de Janeiro, ex-capital federal, etc. Então, serviu para colar a percepção da opinião pública em relação às Forças Armadas, muito positiva, na chapa militar que vendia ordem, que vendia segurança pública militarizada, né? Então, foi isso que fez eleger o Itzel um irrelevante figura política no Rio de Janeiro, eleger Daniel Silveira, um cabo da PM expulso, eleger Carlos Jordi, eleger uma opção de figura política bizarra, para usar a expressão tranquila, para não dizer criminosa, já que um deles é condenado pelo STF por 10-1, apesar do indulto celebrado pelo Clube Militar. Então, a intervenção serviu para isso. Se a imprensa ainda não revelou, porque os fios desencapados da intervenção têm os seus interesses, provavelmente, em não revelar, né? E foi uma espécie de percebe... laboratório também, né, Marcelo? Dessa sociedade de vigilância total, alguma coisa assim? Como eu disse, ela serviu para várias coisas. Uma delas foi essa colagem da imagem. A outra foi para controlar possíveis fios desencapados de Bolsonaro e de seus familiares em relação ao Rio de Janeiro. As rachadinhas, por exemplo. Todo mundo sabia. Eu, na ativa, já tinha ouvido falar das rachadinhas, dos gabinetes fantasmas, dos funcionários fantasmas, do gabinete do capitão Bolsonaro como deputado. Então, foi preventivo. Vou controlar a polícia civil, a polícia militar, né? O secretário de Segurança Pública do Rio é o comandante militar do Nordeste agora, o general Quatro Richard Nunes Ferreira. Como eu disse, carreira exemplar, excepcional, foi meu instrutor, servi com ele, mas ele era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro durante a intervenção. Então, veja como se misturam o pessoal da ativa com o pessoal da reserva. Não existe essa do militar da reserva, somente general, né, que escolheu os outros generais. Quem escolhe coronel para ser general de brigada é o alto comando. Quem escolhe general de brigada para ser general de divisão é o alto comando. Quem escolhe general de divisão para ser general de exército e do alto comando é o alto comando. Foi o general Braga Neto que escolheu, ou que votou, na maioria e todos os generais de exército, na maioria, né, já que ele saiu do exército para a reserva em 2020. Então, a intervenção tem essa característica de ter servido para colar o laboratório, controlar as questões da candidatura, e o quarto finalidade foi travar a PEC da Previdência, porque com a intervenção não se podia votar PEC. E por que foi necessário travar a PEC da Previdência? Primeiro, para desgastar o governo Temer, né? Para que o governo Temer chegasse, inclusive não teve nem coragem, porque ele já estava desgastado pelos episódios da JBS e economicamente chafurdou com a greve das transportadoras, o lockout das transportadoras rodoviárias durante o mês de maio. Então, serviu exatamente para travar a PEC do regime geral e travar a nossa PEC, porque a PEC que chegou no Exército, eu estava na ativa, né, em 2018, 2017. A PEC que ia ser enviada pelo governo Temer para o regime dos militares era muito rigorosa. Discutia até a questão da paridade e da integralidade, ou seja, o militar na reserva, na atividade, ganhar o mesmo que ganhava na ativa, o maior e último salário. Então, isso assustou muito
Uma forma de travar isso e deixar para um próximo governo militarizado, tanto é que a reforma de 2019 foi basicamente a que o MD tinha elaborado, passou pelo Guedes só para dizer que passou pelo Ministério da Economia, então teve essa outra finalidade política também, atrapalhar as pretensões eleitorais de Temer, que seria natural, né? Afinal, foi o grupo do impeachment, né? E travar a nossa reforma da Previdência, que seria talvez bem rigorosa, nos equiparando, Carlos Eduardo, às reformas, os regimes previdenciários da maioria dos países do mundo. Que o militar na inatividade, assim que ele vai para a reserva, ele tem um decréscimo de 70% do seu salário que tinha na ativa. E se quiser manter a integralidade, tem que pagar ao longo da sua carreira um complemento de pensão. Então, mexia até nesse aspecto. Então, a intervenção federal não vai ser ressuscitada agora pelas organizações Globo, pela imprensa em geral, como crítica ao general Braga Neto, porque se eu tivesse que ser, aqui para nós já deveria ter sido, né? Muito obrigado, Marcelo. Uma coisa muito impressionante na sua fala é que, quando você fala dos tenentes, né, como se eles se vissem como parte de um partido que seria um partido conservador que se opõe ao Lula, mais ou menos assim, né? Então é como se eles estivessem sendo formados para governar o Brasil em 2050. Carlos, por favor. Então, companheiro, eu fico pensando o seguinte, toda essa sua fala me leva a pensar que o que aconteceu com essa presença maciça do Exército não foi assim, não caiu de repente, mas foi alguma coisa que veio sendo gestado ao longo desse tempo todo, desde que a ditadura em 85 acabou, constituinte, etc. e tal. E lembrando-se que Heleno, eu acho que o Mourão, enfim, esses generais de hoje, muitos deles foram tenentes na época da ditadura, né? O próprio Mourão, numa entrevista que eu vi para um jornalista inglês, o jornalista inglês perguntou para ele se ele o que ele achava das críticas contra o Ustra a respeito das torturas, dos direitos humanos. Ele falou, não, eu trabalhei com o Ustra e o Ustra sempre foi um cara muito respeitoso com os direitos humanos para nós, militares. Bom, mas a minha questão não é essa. É o seguinte, você colocou, e ficou bem claro que logo que depois do golpe que tirou a Dilma, quando assumiu o Temer, esse protagonismo dos militares começou a aparecer muito mais, de uma forma muito mais presente, intervenção no Rio, etc. e tal. Então, me leva a crer o seguinte, realmente, todo esse projeto, todo esse protagonismo dos militares na política, é uma coisa que vem sendo, ou que foi sendo planejada, estudada, projetada, sei lá o quê. E numa determinada conjuntura, que foi o golpe da Dilma e a vigência do Temer, eu acho que esse protagonismo aflorou de forma muito, muito forte. E eu falo isso porque eu me lembro numa cena, quando a Dilma apresentou o relatório final da Comissão da Verdade para todos os ministros lá em Brasília, ministros e convidados, ao final, todo mundo aplaudiu, levantou, menos os 3 militares presentes da Aeronáutica, Exército e Marinha. Os 3 ficaram sentados e não aplaudiram. Eu acho que isso, naquele momento, eu me lembro que ao observar essa cena, eu falei, opa, tem alguma coisa muito errada nessa história. Porque se os militares, por mais que eles odiassem a Comissão Nacional da Verdade, por mais que eles tivessem críticas, o que seja o cor, mas era como é que se fala, um momento oficial, onde a presidente está apresentando o relatório, e acontece isso, tem alguma coisa de errado. Então, a minha sensação, Marcelo, é que, como você, em função disso tudo que você tem falado, inclusive, que se apresentou aqui, eu acho que você apresentou de uma forma brilhante, muito bem mesmo, mostra que isso é uma coisa que já vinha andando. Não sei qual seria o time, qual seria o dia D para que isso rompesse. Se foi realmente o golpe da Dilma, se foi o período do Temer, e especificamente se foi na eleição do genocida, desculpa, eu não gosto de falar o nome dele, por isso eu falo genocida, que essa coisa desencadeou.
Eu queria saber de você. Você acha que essa minha impressão é loucura? Eu estou viajando na maionese, não tem nada a ver? Isso é teoria da conspiração? Você acha que tem alguma coisa de concreto nisso daí? Não tem a ver, sim, Carlos. Não é a teoria da conspiração, mas eu preciso fazer algumas colocações. Não é que isto vem sendo gestado e planejado desde sempre, né? É preciso entender que as gerações vão se sucedendo no comando do Exército. E tem uma palavra que está aqui escrita atrás do meu quadro, a palavra convence e o exemplo arrasta, porque eu estava fazendo a leitura neste livro aqui, Os Militares e a Crise Brasileira. Tem um capítulo em que eu participo, onde eu apresento o meu conceito do Partido Militar e como eu interpreto este protagonismo recidivo, né? Então, o fundamental para entender isso, por exemplo, a minha geração não gestou nem planejou este protagonismo. Eu sou da geração 80. Quem me formou foi a geração 70. Certo? Então, nós não pensamos. Eu até imaginava que a minha geração, a primeira a se formar na AMAN, depois da ditadura, tivesse o papel primordial de lidar com o 64, com a ditadura, como um ponto de inflexão, né? Primeiro, parando de comemorar, ou de fazer menção em ordem do dia, ou de palestra no dia 31 de março de 64 no quartel. Em segundo, numa outra fase, porque não pode ser assim também tão abrupto, para não gerar problemas. E numa segunda fase, até reconhecer, né, os papéis, reconhecer assassinatos, reconhecer desaparecimentos, que até hoje não são reconhecidos, né? Se não tivesse a intervenção, por exemplo, da Comissão Nacional da Verdade. Então, não é que estivesse isso sendo planejado. É fundamental quando a geração dos anos 70, por isso que eu menciono, e o Afonso lembrou, não é que a geração, essa geração de tenentes, capitães agora, Afonso, esteja sendo preparada para fazer o mesmo que esta está fazendo, que a anterior fez nos anos 70. É a questão do exemplo. Porque da mesma forma que esses generais hoje viam quando eram cadetes, os generais da época governando o Brasil e comandando um regime de repressão a organizações políticas, tanto as que pegaram em armas contra a ditadura, movidas ou não por ideologias revolucionárias, né? Então, é preciso ver como isso vai germinar na mentalidade dessa oficialidade de hoje. Porque o exemplo arrasta. Quando você diz que os comandantes das Forças Armadas não aplaudiram o término da Comissão Nacional da Verdade, se não me engano, foi ou no final de 2013 ou já no início de 2014, imagine o poder informacional ou o poder de comunicação deste ato perante todos os subordinados daqueles generais. Então, exatamente, e quando era 2013 e 2014? Quando a geração do capitão Bolsonaro estava no alto comando do Exército. Essa geração começou a chegar a general no início do governo do presidente Lula. E é uma coincidência, porque o presidente Lula não poderia fazer, nem deveria ter nenhuma interferência nos processos de promoção, de escolhas de generais, né, que pudesse gerar alguns conflitos. Não deve se meter nisso neste nível, né? Mas quando essa geração assumiu o comando, é que empreendeu a sua visão daquela semente que germinou nos anos 70 ao longo das suas carreiras, né? E que não é que eles, já como capitão, major, coronel, estivessem organizando a volta ao poder. Existem 5 balizas, 5 causas ou situações que podem ajudar a explicar. Poderia explorar cada uma delas com profundidade. Pretendo fazer ainda, eu apresento aqui algumas no livro, mas não as aprofundo. Que qualquer um que vai investigar, um sociólogo, um cientista, um politólogo, um antropólogo, né, as ciências sociais, ou a política, o jornalismo, tem que pensar em 5 coisas. Primeiro, você já falou, a Comissão Nacional da Verdade. Ela foi usada muito mais como pretexto para amalgamar todos os militares naquela narrativa de que a presidente Dilma, ex-guerrilheira, estava promovendo um revanchismo tardio a ponto de abalar a imagem das Forças Armadas perante a sociedade,
né? Então, foi muito mais como este pretexto, inclusive escondendo o fato muito simples de que nomes de pai, tio, dos generais do alto comando daquela ocasião estarem no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, como supostos violadores ou coniventes com as violações dos direitos humanos. Outros 4 fatores. As 2 eleições da presidente Dilma, não por culpa dela, evidentemente, mas a eleição de 2010 e principalmente a sua reeleição em 2014 causou um verdadeiro frisson nessa cúpula hierárquica, porque inclusive questão geracional. Da mesma idade da presidente Dilma, enquanto eles eram cadetes, se preparando na AMAN para enfrentar guerrilhas urbanas, rurais, né, contra a presidente Dilma, tratada como inimiga do Estado, eles agora estavam ali, né, em 2010, 11, 12, com a presidente ex-guerrilheira eleita e reeleita pelo povo brasileiro. Então, isso foi, no aspecto psicológico, psicossocial, cultural, foi muito relevante. Deve-se estudar. Mas também deve-se estudar algumas ações da própria presidente Dilma e do então presidente Lula, anteriores, que já foram dando certo protagonismo para militares do outro lado da muralha. Por melhores que tenham sido as intenções, e isso vai exacerbando a participação de militares fora, isso vai dando gosto, vai se vendo que, como não temos guerras e precisamos sensibilizar a opinião pública de que é necessário recurso para reequipar as forças, para ter capacidade dissuasória, pelo menos. Então, a atuação fora da muralha, por exemplo, na infraestrutura de construção civil, estradas, viadutos, obras hídricas, né? Ou, por exemplo, como a presidente Dilma fez em 2010, levando um general e vários coronéis para sanear o DENIT, que estava sendo alvo de disputas de poder e alguns casos de supostas corrupções pelo grupo do, então, PP, ou PL, do Blairo Maggi, lá do Mato Grosso, né? Então, foram entrando já ali alguns protagonistas. E outros 2 fatores importantíssimos: os 10 anos de missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, por vários motivos, vários. Eu vou destacar somente um, da MINUSTAH, né? A tentativa de aplicar práticas, porque o Haiti era segurança pública, não havia um inimigo constituído militar, era atuação em termos de segurança pública, como polícia. Então, foi a tentativa de reproduzir aquela experiência que aparentemente foi bem sucedida no Haiti, né? E há elementos que indicam que tenha sido, até porque não seria de esperar outra coisa, uma pletora de meios militares bem equipados, bem pagos, para enfrentar pequenas gangues de bandidos comuns ali no Haiti, que é uma situação famélica, inclusive, né? Então, foi reproduzido nas GLO no Brasil, ou seja, nas operações de garantia da lei e da ordem, que os governos aí também consideram uma falha, também talvez não intencional, de empregar demasiadamente as Forças Armadas e o Exército em particular, além daquelas ações subsidiárias relacionadas à infraestrutura e ações de governo, etc., mas em operações de garantia da lei e da ordem de cunho militar. De modo que, cada vez mais, basta lembrar o filme Tropa de Elite, que é dessa época, as operações policiais foram se parecendo com operações militares, de cerco, investimento, emprego de armas de alguma letalidade, blindados, os caveirões, etc. As forças especiais, as tropas de preto, né? Então, cada vez mais, as operações de segurança pública foram se parecendo com operações militares e, cada vez mais, as forças militares foram se parecendo com forças policiais, até pelo emprego por 10 anos no Haiti como força policial. Então, existem várias nuances dessas 5 balizas. As 2 eleições da presidente Dilma, a Comissão Nacional da Verdade no primeiro mandato, e esses 2 aspectos. A MINUSTAH por 10 anos, foi tempo demais, e o excessivo emprego de forças armadas em operações fora do outro lado da muralha, especialmente a de garantia da lei e da ordem. Então, aí estão as causas. E coincide quando a geração do Bolsonaro, dos anos 70, né? Bolsonaro é da turma de 77 da AMAN.
quando a geração dele chega ao alto comando. O comandante do Exército, até outro dia, era o general Leal Pujol. Não sei se você já ouviu falar, gaúcho, aí do Rio Grande, Porto Alegre, se eu não me engano, Porto Alegre mesmo, e é da turma de Bolsonaro da MAN. Ele de cavalaria, Bolsonaro de artilharia, que inclusive é a minha arma. Então, quando essa geração chega ao poder, chega ao comando do Exército, né, empreende este projeto, que eu não posso te dizer qual foi a gênese exata dele, mas eu faço inferências e tenho algumas percepções que aqui são muito particulares da minha vivência militar, que não vale a pena compartilhar, mas em algum momento, entre as manifestações de 2013, aquelas manifestações nacionais, né, difusas, começou com uma pauta, depois virou uma contestação de sistema, de política, etc., e a reeleição da presidente Dilma. Este grupo não esperava que a presidente Dilma fosse reeleita. Então, a reeleição dela em 2014 foi, digamos, o estalo. Tanto é que este vídeo que eu mencionei para vocês, ele acontece na AMAN 2 dias ou 3 dias depois da divulgação do segundo turno de 2014, aquele segundo turno que o Aécio achou que ganhou, né, passou a madrugada, etc., a presidente Dilma venceu. Então, estava o Bolsonaro na AMAN, se dirigindo a centenas de cadetes, dizendo textualmente: vou levar este país para a direita, vai morrer gente pelo caminho. Morreram 680 mil pessoas pelo caminho. Deixa e levou o país para... Não é nem para a direita, é para um lugar entre a extrema-direita e o fascismo. Deixa eu aproveitar esse teu cenário, só um pouquinho, rapidinho, companheiro. Eu só queria que você me respondesse uma coisa. Nisso tudo que você falou, qual a importância que você vê naquela política de rearmamento que o Lula empreendeu às forças militares, sob a justificativa de defender o pré-sal, defender a Amazônia, defender, enfim, esses recursos que o Brasil dispunha e ainda dispunha de alguns. Quer dizer, foi uma forma de dar às forças militares um maior papel, melhores equipamentos, etc. e tal, e mesmo assim houve essa mudança ou essa característica. O que você acha disso? Desculpe, eu só queria colocar essa pergunta em função de todo esse cenário que você descreveu. É relevante, porque, veja, Carlos, de 85, 88 para 2018, as Forças Armadas e a política e os governos empreenderam movimentos de afastamentos recíprocos, né? Nós fomos para o nosso lado e, no nosso lado, nós buscamos, primeiro, recuperar a imagem do Exército, desgastada por 21 anos do regime autoritário mais duradouro da República. Em segundo lugar, recuperar a capacidade operacional. Quando o aspirante Marcelo chegou na tropa, saí da AMAN, né, no quartel que eu me apresentei, eu tinha lá canhões, eu sou de artilharia, tinha os canhões, tinha as viaturas, os caminhões para rebocar os canhões até as posições, etc. E eram 18 viaturas, 18 canhões, e eu tinha 2 baterias de acumuladores para os caminhões. 2. Então, o Exército estava sucateado por vários motivos. Pela crise econômica da ditadura, a hiperinflação, digamos, a queda da indústria nacional de defesa, que começou a se formar quando se rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, na época do Geisel, em 75, pelas opções, várias circunstâncias. Então, no final dos anos 70, a Ingesa, a Avibraz, ou seja, foram vetores de uma indústria nacional de defesa no Vale do Paraíba, no Paraná, em termos de mecatrônica, etc., que geraram os nossos blindados, Urutu, Cascavel, o sistema de mísseis Astros, de artilharia, de mísseis táticos. Então, o Exército estava tentando, isso não consegue de repente. Então, o Exército estava tentando, o Osório, que acabou não indo para frente por diversas circunstâncias de natureza política, né? Então, foi havendo este reaparelhamento. Mas a crise dos anos 90, a hiperinflação, o Plano Real, o desinvestimento do Estado nos anos 90, não permitiu que houvesse, apesar das intenções de estarmos afastados da política, não houvesse o reequipamento militar minimamente adequado para um país que aspirava um status de potência regional, ao menos, né?
Mas foi exatamente no boom econômico do governo do presidente Lula, de 2003 em diante, 2004 para ser específico, que coincide com o início da MINUSTA, lá no Haiti, que se permitiu um investimento do Estado, a organização de documentos do Ministério da Defesa. Veja, o Ministério da Defesa é de 99, né? A Política Nacional de Defesa, que é um documento muito importante, que orienta a Estratégia Nacional de Defesa, ou seja, define quais são as capacidades que as forças têm que ter, e aí se foram colocando os recursos para, vou citar só 3 projetos, o da Marinha, por intermédio da propulsão nuclear do submarino, porque Força Naval é submarino, né? É o que dá alcance estratégico para a Força Naval, né? Submarino e porta de aviação embarcada. Na Força Aérea, a renovação da nossa caça, que era dos anos 60 e 70, misturando o F-5 dos Estados Unidos, o F já está em F-20, não sei quanto, e os Mirage da Dassault francês, também bastante antigos. E do Exército, foram 5 ou 6 projetos de renovação da frota de blindados por uma indústria, uma planta industrial nacionalizada, da Iveco, pela ampliação do sistema Astros da Vibraz, de alcance tático dissuasório, pelo sistema de vigilância de fronteira, o chamado CISFRON, e por outros projetos que foram reequipando e fazendo o quê? O militar se sentir bem, o militar se sentir valorizado pelo Estado, pela sua sociedade, etc. Então, é exatamente isso. Eu concordo. Qualquer militar, se for minimamente honesto e objetivo, há de concordar que foi durante esses períodos do governo, principalmente antes da crise anticíclica lá do governo da presidente Dilma, foi durante esse período em que aquilo que era projetado nos anos 90 e não conseguimos fazer, pudesse ser feito, apesar de não de forma ideal, né? Mas este legado, isso não é reconhecido pelo militar por causa da questão do exemplo. Por isso que eu digo, se você conversar com um tenente, um capitão, hoje, pega aí no Rio Grande do Sul, Afonso, entrevista um tenente, um capitão da ativa. Claro, não peça que ele se manifeste publicamente, porque ele não poderá fazer. Mas se por acaso você conversar com algum, pergunte a ele o que é que ele considera, para ver se você descobre qual é a visão política ideológica dele. É idêntica à visão política ideológica expressada ontem pelo general Heleno em cima do palanque, que em 2022 haverá a luta do bem contra o mal. É um pensamento político superficial, raso, mistificado, né? Por isso que me preocupa não a minha geração, né? Ou a geração que me formou, porque já estão praticamente envolvidos nesse projeto até o tutano. Me preocupa essa geração. Eu, como a maioria dos militares oficiais, somos endógenos. Meu pai é coronel, meu tio é coronel, meus irmãos são oficiais de marinha, filho, militar, tenente, capitão, genro. Então, me preocupa até pela minha experiência. Quando eu olho para o meu entorno e tento conversar, eu desisto, né? E fui perceber a necessidade de usar a expressão partido militar quando uma vez descrevia, numa reunião qualquer familiar, para um tenente da ativa, onde estavam todos os generais coronéis da minha geração do governo, e o rapaz virou para mim e disse: eu entendo, coronel, está havendo um aparelhamento. Mas o outro lado, quando governava, fez o mesmo. Ora, o outro lado era um grupo político, um partido, suas alianças, mas ele estava se vendo como integrante de um partido. Por quê? Porque ele pensa assim, acredita nisso? Não, pelo exemplo das cúpulas hierárquicas, que comandavam o exército até outro dia, né? E que estavam pontuando os principais cargos do primeiro escalão do governo, com essa visão política ideológica que a gente conhece. Infelizmente, Marcelo, agora, até dentro da ativa, podem fazer o que querem, né? Reina, por favor. Essa sua fala, Marcelo, agora no final, me lembrou uma fala do Jarbas Passarinho no dia da assinatura do AI-5, né? Em 13 de dezembro de 68, né? As favas com os escrúpulos, né? É bem isso mesmo, né? Jarbas Passarinho redivivo, né? Na verdade, é uma nova versão, né? O Jarbas estava defendendo uma ditadura, estava, digamos, avalizando
uma radicalização da ditadura. Né? E agora, por isso que eu digo que é difícil de perceber. É um projeto híbrido, líquido, moderno, baseado na legitimidade do voto e na condução das percepções da opinião pública. Por exemplo, na hipótese de Bolsonaro agravar o seu golpismo, os generais aparecerem ou serem... Né? Eu me lembro sempre da música da Geni, não tem como não lembrar, porque eu vejo muitas similaridades. A Geni era um pária social, né? Que o bispo de olhos vermelhos, o banqueiro com 1 milhão, etc., foram pedir que ela deitasse com o capitão para poder ele não invadir, não bombardear a cidade. E eu acho que é meio isso, né? Desculpe a simplicidade do pensamento, mas, de certa forma, querem fazer com que a sociedade perceba que a única forma de controlar o incontrolável capitão Bolsonaro são os generais, seus colegas, ou os militares na ativa, né? Por isso que o general Heleno faz esse papel também de golpista, Braga Neto, etc., porque na hora H do dia D não são esses que vão aparecer para segurar. Vai ser o falso dissidente Santos Cruz, por exemplo, ou generais que comandam o Exército e tal. E isso serve também para apagar o rastro, para apagar a construção da candidatura Bolsonaro. Mas o coronel Jarbas Passarinho, por isso que eu digo que esse protagonismo é anacrônico, Eduardo. E eu sempre uso a figura de um gaúcho aí, chamado Osório, que deve dar nome a muita rua aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Marquês do Herval, General Manuel Luiz Osório. O Osório foi comandante da Força Terrestre durante a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, participou das lutas até a Guerra do Paraguai e foi um político liberal, do Partido Liberal. Né? Se bem que naquela época, o liberal e conservador era só o nome que mudava, o Caxias era conservador. E o Osório caracteriza exatamente a época dele, o militar político, porque a sociedade no Brasil era completamente diferente da sociedade complexa que era hoje. Né? Então, quem sabia ler, praticamente, era a elite, mandava e tudo. E veja, nós estamos comemorando hoje 200 anos de autonomia política do Brasil. Né? Esse setembro deste ano, 200 anos. Eu costumo lembrar, exatamente para caracterizar esse protagonismo, dos primeiros 50 anos da autonomia política brasileira, as Forças Armadas funcionaram como instituição de Estado, contribuindo para a consolidação das nossas fronteiras, da nossa territorialidade, né, o nosso território, a Amazônia, o Centro-Oeste, o Sul, principalmente, como principal foco de fricções e lutas. Mas, a partir do término da Guerra da Tríplice Aliança, que foi a culminação desse papel do Exército, da Marinha, não tinha Força Aérea, como instituição de Estado, né, que se tinha protagonismo político, era por essas condições históricas muito próprias do período, a partir daí foi se escalando este protagonismo político interno. Basta lembrar da República, disparada por uma questão militar, os anos 20, aí no Rio Grande do Sul, palco de inúmeras guerras civis, Maragato, Chimango, etc., que eram militares brigando contra militares, né? Os tenentismos, o primeiro tenentismo da República Velha, o segundo tenentismo do final da República Velha, o governo Vargas, o Estado Novo foi um golpe militar. Cordeiro de Farias, o Dutra, o Góes Monteiro, deram respaldo militar a Getúlio para o golpe do Estado Novo, provocado por um documento, uma fake news do capitão Mourão, né? O Plano Cohen. A deposição de Vargas foi um golpe militar, obrigando o Getúlio a renunciar. Né? E de 45 a 64, todas as eleições, Eduardo e Carlos, tiveram pelo menos um candidato militar. Vocês lembraram do lote antes da gente conversar, na eleição de 60? Mas o que demonstra exatamente que a política dentro do quartel, seja por uma visão legalista ou nacional-desenvolvimentista, e veja que o Lott era anticomunista. O Lott não era um general como Nelson Werneck ou o capitão Prestes. Né? Ele era um nacional-desenvolvimentista, digamos assim. Foi legalista em 55, quando garantiu o posto de JK, né? Mas, exatamente por atuar politicamente, gerou dentro das Forças Armadas uma oposição política. Por isso que eu digo que este protagonismo atual
ele a médio prazo, a longo prazo, é um precedente perigosíssimo. Porque se militares podem se organizar desta forma para chegar ao poder pelo campo da direita, por que não podem também fazer isto pelo campo da esquerda? Porque um sargento, um cabo não pode se manifestar também se um general se manifesta pelo campo da esquerda. Pois não. Marcelo, descobrimos que temos muito mais assuntos do que nosso tempo permite, e nós vamos manter a saúde de todos aí, do público, né? num tempo humano, razoável. Pessoal, então, esse programa foi pelo canal Mais Direitos Humanos. Se vocês puderem apoiar, aqui na descrição tem um Catarse. No meu programa vai ser gravado, né? Então as perguntas podem ser colocadas nos comentários. Meninos, quero agradecer muito a vocês, Eduardo, Marcelo, muito obrigado, Gato, sempre um prazer, foi um show, e agradeço a todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar no futuro. Obrigado, meninos, boa noite. Até mais.